É isso aí, seja muito bem-vindo ao Sem Salvo Podcast. Eu, Pastor Ed, aqui. Fala pessoal, muito boa noite. Você que está aí chegando agora pelo esse podcast Sem Salvo. Muita alegria, estamos aqui mais um episódio. E hoje, mais que especial, você tem que ficar até o final, porque muita coisa boa vai sair dessa bancada, eu tenho certeza disso. É isso aí, e essa bancada hoje com muito prazer e muita responsabilidade. Mais um grande nome quando se fala em pregador, quando se fala em ministro a nível nacional e internacional. A gente vai falar sobre isso até o final. Pastor Rogério Barreto. Uau, Ed, boa noite a todos, Deus abençoe. Que prazer poder estar com vocês aqui participando deste podcast. Não tenho dúvida que pessoas têm sido abençoadas inúmeras vezes pelos pregadores que passou aqui, e agora eu recebo a oportunidade, a honra de estar participando com vocês. Obrigado pelo convite, me senti muito honrado. Prazer é nosso. E eu me lembro quando a gente estava falando dos primeiros nomes que queriam compor essa bancada, os nomes que a gente desejaria muito de estar aqui, e o seu nome foi um dos primeiros. Foi citado. Honra, Glória a Deus, que hoje esse sonho tem sido está sendo concretizado. Glória, graças a Deus. Bom, Pastor Rogério, seja muito bem-vindo novamente. Para começar, vamos presentear o nosso convidado, né? O convidado hoje vai receber o nosso boné. Vou deixar isso aqui fora. Pronto. Isso. Boné do Sem Salvo Podcast. Uau. Eu sei que o senhor usa boné. Muito. Aí, tá vendo? Eu uso muito. Uau, que lindo. Isso obrigado. A gente fez em comemoração dos 1000 inscritos no canal do YouTube. Hoje já chegando a quase 2000. E a gente vai presentear o senhor aí. Aqui, ó, não sinto inveja não, é de Deus. Obrigado. É isso aí. Obrigado. Espero que o senhor use, espero que o senhor usufrua. E você que está aí, quer ganhar o boné do Sem Salvo Podcast, lá no nosso Instagram tem um link chamado Grupo VIP Sem Salvo Podcast. Entra lá, entra no nosso grupo e lá vai rolar alguns sorteios e você vai ganhar o seu boné. Pastor, eu não sou de São Paulo, eu sou de outro estado, não tem problema. A gente manda via correio, vai chegar na sua casa, sã e salvo o seu boné. É isso aí, com certeza. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso papo aqui com o Pastor Rogério Barreto. E eu fico muito feliz de ter a oportunidade de falar com alguns pregadores aqui na nossa bancada, porque eu sei que às vezes, às vezes não, a maioria das vezes, estar num culto como pregador te limita, né, em algum tempo, você não consegue passar quem é o pastor Rogério Barreto. E hoje, você que está aí, que gosta do trabalho do pastor Rogério Barreto, que segue ele nas redes sociais, vai ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais. Eu sei que é muita história, mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre conversão, sobre início do ministério de pregação, sobre a sua igreja Gratidão Church. É isso, né? Gratidão Church. Perfeito. Então vamos lá. Pastor, minha primeira pergunta, eu gosto sempre de começar pelo início das coisas. Hoje o senhor estava aqui na nossa igreja e pregou sobre Gênesis. Yes. Foi forte demais. Você que está aí, depois entra no canal do Ministério Aviva e assista essa mensagem. Pastor, como foi o início do senhor? Já nasceu no berço evangélico? A gente tem essa palavra, berço evangélico. Como que foi a conversão? Essa semana, curiosamente, eu ouvi alguém comentar um story sobre nascer no berço evangélico e eu achei a pergunta um tanto, a resposta propriamente um tanto curiosa. Que alguém disse, pastor, o senhor nasceu no berço evangélico? E ele maldosamente escreveu, não, eu nasci no hospital mesmo. Não foi no berço. Mas eu sou de berço evangélico, eu sou filho de crente, pai crente, mãe crente. Nunca me desviei da igreja. Desde jovem que eu prego, né? Eu prego acho que desde os 13, 14 anos de idade. Já tem bastante tempo que eu estou lidando com o altar. Minha mãe era dirigente do círculo de oração, meu pai era do ministério, servindo como obreiro. E nós só continuamos aquilo que recebemos da parte de Deus por meio da vida deles. Que bênção. Mas mesmo nascendo no berço gospel, tem uma hora que uma chave vira na nossa vida, né? Existe um momento que cruzamos uma linha assim. Exatamente. Pode falar. Pode falar. Eu acho que cruzar a linha é um divisor de águas na vida de todo cristão. Por mais que ele nasceu na igreja, ele é
filho de crente, ele tem instruções, ideologias formadas na mente pelo pai, pela mãe, pela escola das crianças, pelo grupo infantil, depois a pré-adolescência. Por mais que isso existe uma hora, e aí eu ouvia do meu pai que filho de crente não é crente desde que decida ser crente. Então tem uma hora que a gente cruza uma linha, e aí eu decidi cruzar essa linha quando me batizei, aos 14 anos de idade, e a partir daí eu já dei início à pregação da palavra, claro, muito comedido, muito tímido, com muito pouca experiência, mas desde essa idade que eu estou pregando a palavra até os dias de hoje. Hoje não vou dizer quanto tempo já faz isso, porque o pessoal faz conta muito rápido, mas já tem um pouquinho de tempo que o Senhor tem nos abençoado com o ministério, né? Acho que começar é um grande desafio para todas as pessoas. E aí, como todo mundo que começa, estudava, pregava, estudava, posterior a isso, trabalhava e pregava e trabalhava, e aí houve um momento na vida que não tinha mais como conciliar as duas coisas pelo tempo, né? Pela quantidade de programações que foram acontecendo, e aí a gente cruza uma linha de decidir. É um momento, acho que ímpar na vida de todo homem, especialmente escolher pelo ministério, a despeito da área profissional, a despeito de outros afazeres, escolher pelo ministério é um grande desafio. Até porque muita gente acha que quem é do ministério não faz outra coisa, ou não trabalha. E no ministério, vocês melhor que eu para dizer, trabalha-se muito. Muito, verdade. E aí, pastor, antes de você atravessar essa segunda linha, o que o senhor fazia? Qual que era a sua profissão? Eu trabalhava como segurança de carro forte. Olha isso. Inclusive aqui em São Paulo, né? Hoje eu não vivo mais em São Paulo, mas eu trabalhava aqui em uma empresa chamada Protege, que era uma empresa de carro forte. Isso em 2005, 2006. Eu fiquei bastante tempo como supervisor de transporte de valores dentro de São Paulo. Trabalhei assim muitos anos da vida, até cruzar a tal da linha. Segunda linha. São linhas que a gente vai atravessando. São etapas, né? São processos, como eu bem preguei hoje, né? Sim. Tudo é formado de um processo. Você vai rompendo uma etapa, um dia 1, dia 2, dia 3. É um processo, é uma construção. Ainda essa semana eu falando com alguém lá da igreja, e ele fez um comentário: pastor, mas eu sou muito apertado com o tempo, eu não vivo da obra, então eu fico apertado com o tempo. E eu disse para ele que viver da obra é um processo muito lento, demorado e doloroso, porque as pessoas que têm potencial para gerir grandes empresas, para estar à frente, eu sempre digo que a capacidade de um pastor é muito grande, porque um gerente de empresa, um diretor executivo de alguma empresa, ele coordena ali 30, 40, 100, 500 funcionários, e ele consegue sucesso dessa equipe, mas a gente precisa entender que essa equipe é remunerada. Ela depende do trabalho prestado para poder levar o pão para casa. O pastor coordena uma mesma equipe sem remuneração nenhuma. Então, imagine o potencial que esse cara não teria a despeito das outras profissões, né? Então, viver do ministério é um grande desafio, é uma grande escolha. E eu disse para um jovem que trabalha comigo, eu disse: tem paciência, construa. Hoje você não vive, mas se você construir, haverá um tempo que Deus vai dizer: não, eu estou te separando só para mim. E isso é muito legal, porque a gente vê muitos jovens buscando, né, o que o senhor hoje alcançou e aonde o senhor está hoje. E aí, pastor, a minha pergunta é a seguinte: antes dessa segunda linha, o senhor sempre teve porque o senhor já trabalhava. Porque assim, eu entendo que tem alguns que sabem a dificuldade, principalmente quando tem pais que já viveram do ministério, sabem a dificuldade que é depender do ministério, sabe o quanto a gente precisa se desdobrar e por que não falar, engolir alguns sapos? Não, sapo já é coisa do passado. É o quê? Agora é baleia, é orca. O senhor, assim, você já trabalhava e trabalhava na vida secular e pregava. Você tinha a intenção de virar essa chave e ficar só no ministério? Ou você... Não, nunca tive. Aconteceu. Não que eu trate como um acidente, mas como um propósito, né? Eu nunca almejei tal coisa, até porque
acho que aquele que se considera capaz de tal coisa chega a ser soberbo, né? Eu não acho que, como a maioria, ou quase todos, eu nunca vi esse potencial que Deus via. Engraçado que Deus vê o que a gente não consegue enxergar. Eu nunca vi. Então, por isso eu trabalhava, estudava, fazia faculdade, porque eu precisava me profissionalizar. Eu não sabia que isso dá ou se ia dar. Eu pregava porque eu amo fazer. Até hoje eu faço isso porque eu amo. Acho que hoje com mais clareza das coisas que Deus vem fazendo, eu tenho muita tranquilidade para falar sobre isso. Mas quando eu decidi fazer, eu não fazia interessado em nenhum tipo de recompensa. A recompensa era fazer. Então, quando a gente fazia, caramba, preguei hoje, era o máximo. E aí a gente andava aqui, Zona Leste, Itaim, Romano, IP, falava, caramba, hoje eu tô com uma agenda no IP, caramba, hoje eu tenho que sair do trabalho correndo, porque eu tô... Então, assim, a gente sempre trabalhou sem a pretensão. Até porque eu acho que ser pretensioso quando o assunto é ministério é o começo do fracasso, né? E não digo que as pessoas não devam almejar, eu digo que elas podem trabalhar independente do que isso vai produzir e deixar a produção ser uma consequência daquilo que a gente já vem fazendo. Então eu nunca levantei disso, quer saber, hoje eu vou, a partir de agora, esse dia nunca chegou na minha cabeça, na minha mente, no meu ministério, isso nunca aconteceu. E um belo dia eu trabalhando, obviamente você vai ouvindo as orientações de Deus, que Deus vem falando, que Deus vai ministrando, e você vai entrando naquele conflito de mente, de coração, e aí chegou uma hora de checkmate, né? As coisas convergiram, na verdade, a porta se fechou. E quando eu digo a porta se fechou, eu me refiro a mandar 150 currículos com um histórico perfeito em São Paulo. Trabalhando numa grande empresa, saindo de uma multinacional. Sair de uma multinacional para uma empresa comum, era óbvio que eu seria aceito. Eu mandei 150 currículos sem sucesso. Nenhum me ligou. Nossa. Com perfil, com histórico bom. Você ainda, então, quer dizer que você insistiu ainda em viver... até o estalar do dedo, acho que até aquele momento que você decide, não, eu entendi. Eu acho que você vai bater em muitas portas ainda. Acho que não tem esse que saia e diga, não, é isso. Eu acho que a maior certeza do ministério está na incerteza. Olha isso. A maior... Como que é? A maior certeza do ministério está na incerteza. Meu Deus. É porque você acha que não dá, que Deus vai fazer, dá, até porque não é fruto da sua capacidade, né? É fruto de uma graça, de um favor, de uma escolha que só pertence a Deus. Então, a incerteza vai rondar você. É a possibilidade de dar certo, o arrependimento. Quem nunca que dê a primeira pedrada? Porque hoje é muito confortável. Mas já foi muito ruim. Hoje é muito bacana, mas já foi muito difícil. Já parei para falar, cara, o que eu estou fazendo da vida? Tenho uma mulher para cuidar, eu tenho uma casa para cuidar. O que eu estou fazendo da vida? Né? E você pensa nisso, acho que quem nunca pensou nisso, ele deve ter algum distúrbio mental. Porque as pessoas normais, que têm uma vida para seguir, que têm uma meta, um alvo, elas vão pensar nisso. Porque o começo, e quando eu me refiro a começo, é 8, 10 anos, agora as coisas estão mais velozes pela internet, pelo podcast, tudo fica mais veloz, mas antes era muito lento, né? Imagine que eu viajava ainda à base do cartão de telefone. Você tinha um celular para ligar e dizer, e aí? Cheguei, tá tudo bem. O WhatsApp é coisa de luxo. Então, do tempo que eu estou viajando para cá, as coisas mudaram muito. Eu estou aqui, já avisei minha esposa que cheguei em São Paulo. Quando eu cheguei na cidade, eu disse, já cheguei, tá tudo bem. Mas eu já cheguei em cidade e levei 3 dias para avisar, porque não tinha telefone. Meu Deus. Então, assim, hoje as coisas estão muito mais confortáveis, né? Diferente. Então, hoje eu consigo ver que valeu a pena todo o processo que eu passei para estar vivendo esse momento. Hoje as coisas... tá mais fácil, mas também tem seus desafios, né? Eles da não acabam, contemporaneidade. Eles mudam, né? Só vai assim, variando. Muito legal. E aí, pastor, saindo agora um pouco desse início do seu ministério, mas antes de sair, tem mais uma pergunta. Manda brasa, que eu estou demais. É curiosidade que eu gostaria de saber.
E talvez quem tá do outro lado também queira saber. Qual foi o primeiro lugar, assim, que você chegou, que de fato você falou assim, uau, eu acho que Deus tem alguma coisa pra mim nesse ministério de pregação. Ou pela igreja ser grande, ou a igreja que você sonhava pregar, ou um evento que você gostaria, e você não esperava, e quando você foi ver, você tava lá. Dele, que legal. Boa pergunta. 2012, a Assembleia de Deus no Brasil completou 101 anos. 2011 ela completou 100 anos e foi uma das grandes festas que aconteceu em Belém. E foi uma big de uma festa, foi no estádio que eles têm no Mangueirão, que é maravilhoso. E os 101 anos, que foi o próximo ano, eu tive a oportunidade de ser o preletor oficial da noite. Foi incrível, foram 30 mil pessoas dentro de um espaço. Foi... Quando eu parei, eu falei, caramba, tipo, qual a probabilidade disso, né, entre tantas pessoas infinitamente melhores, mais capacitadas, com mais nome, mas aprove a Deus que o pastor do evento mandasse me chamar. Eu fiquei assim. Dali eu senti que algo mudou. Eu já estava pregando, eu já fazia isso, mas algo mudou ali. Uma linha foi cruzada, um tempo foi instalado. Uma chave foi virada. E dali se instalou um outro tempo, dentro desse tempo que eu já viajava, já conhecia o Brasil, já andava para outros países, mas ali a chave virou para uma outra realidade, que tem tudo a ver com o que eu sou hoje. Tem tudo a ver. Então, se eu posso datar, se eu posso falar um período, é junho de 2012. Você mesmo ser feliz. Dali, as pessoas passaram a te olhar com outros olhos, falar com você diferente, mandar mensagens. Essa é a minha próxima pergunta. Essa chave virou para você ou para quem? Ou para os dois lados? Eu acho que virou mais para os outros do que propriamente para mim, porque tudo começou a acontecer diferente, né? Cara, tu posta um vídeo que tem milhares de pessoas. Eu já tinha pregado para outros grandes públicos, mas uma festa expressiva como essa, acho que foi a maior 2016, 17. E aí eu preguei numa maior, mas essa foi a engrenagem. É. Você lembra a mensagem que o senhor pregou lá? Me lembro a mensagem. Foi Ezequiel 37. Me lembro como se fosse hoje. Eu falei sobre o Vale de Ossos Secos, quando Deus coloca cada osso ao seu osso. Então, enquanto Ezequiel profetiza, Deus coloca as coisas no lugar. Rapaz, foi essa palavra que eu liberei lá. Pastor, eu vou falar para o senhor que assim, a gente que está do lado de fora, quando vê o pastor tendo uma oportunidade para pregar num evento desse, quem é leigo pensa, ele vai trazer uma mensagem que ninguém nunca pregou. Aí o senhor vem com o Ezequiel 37. Que todo mundo ouve, toda hora. É muita ousadia, né, pastor? É muita convicção daquilo que está dentro de você. A mensagem ela tem que estar dentro de você. Tem que ser a mensagem do... Eu digo, não que eu seja dono da razão, mas eu digo que a mensagem ela tem tempo. Ela tem uma fase. Existem mensagens na minha vida que eu não prego mais, embora elas... Eu, particularmente, me edifico toda vez que eu as ouço, eu prego, eu falo sobre isso, me dá um ânimo, mas hoje eu não consigo lidar com elas. Eu não abro mais a Bíblia naquele texto. E se eu abrir, vai sair uma outra mensagem, totalmente à parte daquilo que eu já ministrava, já conhecia. Porque a mensagem tem um tempo, né? Para agora eu estou falando sobre Gênesis. E isso tem ardido. Eu estou falando de Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 5. Então, assim, isso está ardendo em mim. Né? E acho que a mensagem ela tem um tempo, a gente precisa estar atento ao tempo dela. E esse tempo tem um ciclo? Ela volta? Você acha que daqui a uns anos você pode voltar a Gênesis? Eu não sei se volta igual. Volta o texto, porque ela se renova, mas não volta a mensagem. Entendi. A mensagem é para esse tempo. Que legal. É para agora que a gente está vivendo. Mas vai voltar o livro. Como hoje eu imagino que eu lido com a Bíblia desde criança. Né? Eu sempre fui membro da escolinha de criança. Enfim, eu lido com a Bíblia desde criança. Eu já li Gênesis inúmeras vezes. Agora eu estou pregando Gênesis. É diferente de ler e pregar. Agora eu estou pregando. Aí daqui a um tempo já preguei Gênesis, sei lá, 2005, 2004, já preguei. Agora eu voltei a pregar Gênesis, mas com uma outra proposta. Até porque o cara que vai pregar essa mensagem daqui a 10 anos não é mais o mesmo cara. 10 anos muda o homem. Muda a mentalidade, o raciocínio, a ação, reação, a forma dele pensar, a forma dele olhar o mundo. E tudo isso
interferem na mensagem ou é conectada à mensagem. Né? Não é só a via, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo falou. Tudo tem um momento, é a sua veia de inspiração, é por onde Deus está te usando. Né? Então vai existir momentos que Deus vai me usar sobre Ezequiel 37, mas vai existir momentos que é Gênesis. Hoje é Gênesis, né? Hoje é Gênesis. E isso é incrível, isso é incrível. Bom, falar um pouco, já falamos dessas linhas. E o casamento, a pastora Suene, como que chegou na sua vida? Como foi isso? Ela, inclusive, é pregadora, né? E vamos falar um pouco sobre essa área da sua vida. Como é essa questão do casamento, casar com uma pregadora, você sendo pregador também? Como é que é? Essas agendas. Essas agendas aí. As agendas eu acho que é o que mais conflita, né? Eu sou casado com Suênia desde 2005. Esse mês de janeiro, dia 22, a gente completa 17 anos de casado. Já tem um tempinho que a gente está casado. Uhum. Eu digo que o casamento é uma constante insistência. Duas pessoas que decidiram viver, se amar, romper os limites, tolerar o que tem que ser tolerado, engolir o que tem que ser engolido. O que não puder tenta consertar. O casamento de todo mundo é assim, ok? Quando eu digo isso, falo isso com muita tranquilidade, porque todo casamento tem os seus ônus e bônus, né? Isso. E aí, casar é isso, é receber ambos, né? Receber os bônus, que é maravilhoso, e lidar com os ônus, que às vezes serão muito complexos. A gente é casado, vai fazer 17 anos agora, na próxima semana. Já é na próxima semana mesmo, sábado. Sábado que vem. Faremos 17 anos de casado. Eu conheci minha esposa, engraçado. Eu fui pregar numa vigília aqui em setor 36. Setor 36 é Vila Rio Branco, do Belém, Igreja do Belém. Uhum. Fui pregar numa vigília e tinham 2 pregadores. Foi logo no começo começaram a colocar 2 pregadores em vigília. Antes eram só, né? Uhum. Acho que Eduardo também popularizou muito essa questão de 2 pregadores. Sim. E aí aqui para São Paulo, pelo menos, a influência era muito grande. E eu fui pregar e cheguei lá. Ela era uma das pregadoras. Me lembro da mensagem que ela pregou. Foi Lucas 1, verso 5, sobre a oração de Zacarias. Isso em que ano? 99. 99. 17 anos atrás? 17. 99. Não, 17 que eu casado, que eu tô com ela desde... Ó, 17 mas de casado. 17 é de papel assinado. 99? 99. Se hoje, 2021, a gente consegue contar nos dedos, assim, pregadoras, mulheres de referência. Ok. Em 99, era uma exceção da exceção. Não tinha. Tinha que se destacar muito. Era muito difícil, né? Era muito difícil ter mulher pregando, né? Muito difícil. E aí ela pregou naquela vigília, eu também dei uma palavra. Dali saímos conversando, que por acaso ela não é da Zona Leste, ela é da Zona Sul. Mas ela mudou-se para Leste porque o pai mudou de trabalho. E foi na vigília que eu a conheci aqui. Naqueles dias que ela chegou aqui, e de lá para cá não perdi mais de vista. Eita. Nos casamos em 2005, de 99, fomos nos casar em 2005. Moramos aqui perto da igreja, 2005 até 2011. Nós moramos aqui na Ponte Rasa, e aí em 2011 nós decidimos ir embora para o Rio de Janeiro. Já tem um pouquinho de 10 anos, faz 10 agora anos. que eu vivo no Rio de Janeiro. E o casamento é um desafio, ainda mais com 2 pregadores, vocês conhecem Suene. Ela tem uma agenda muito extensa, de pregação, de convites, congressos, não só no Brasil, não só em São Paulo e Rio, mas Brasil, exterior. Então a gente tem um desafio para gerir isso, né? Gerir esses desencontros que acabam promovendo, porque eu tenho uma programação, ela tem outra, e às vezes a gente acaba, agora não tanto, mas acabava por muito tempo a distância era uma realidade. Vocês chegaram a ficar qual o máximo de tempo, assim, sem se ver? Sem se ver 15 dias. Bastante. É muito tempo. 15, sei lá, 20, acho que 2 fins de semana e o lance do desencontro, né? O problema não é voltar para casa, é chegar e o outro sair. Ou chegar e o outro saiu de manhã. Então, os desencontros causam muito desconforto. É uma das dificuldades de ter-se 2 pessoas ministrando
exercendo o mesmo ministério dentro de casa. Mas aí com o tempo a vida vai melhorando. Como eu disse, hoje é calmo, né? A itinerância, o ministério itinerante é uma coisa, fazer conferências é uma outra coisa, né? Então, com o ministério itinerante, você acaba sofrendo, porque você se ajusta, se adapta. É um ministério muito complexo, não é para qualquer pessoa, mas depois, com o tempo, você aprende a andar, a sair, faz alianças, amizades que tornam a sua vida mais confortável, que você passa a decidir ao invés de 10 e 1 e 2. Como hoje, eu vim aqui hoje, vou embora amanhã e é tranquilo, não tem problema. Porque eu acabo tendo boas alianças que me causam esse conforto, né, de ser mais tranquilo de lidar do que propriamente passar garimpando alguma coisa. Não tem aquela loucura de ficar ligando, ajustando, ô fulano, ô Bertano, e isso torna cansativo. E isso é uma parte do ministério itinerante, que é uma realidade. Quem nunca que dê a primeira pedrada. Sim. Mas, como eu disse, ela te promove a oportunidade de fazer boas alianças. E com as boas alianças, vem-se o conforto desse lado do ministério, que é o que eu vivo hoje. Eu saio da minha casa hoje, volto amanhã, saio só na sexta, volto no sábado, e aí hoje tornou-se um pouco mais confortável. Você para de bater, como diz lá na minha, bater biela, e começa a viver uma estrutura. Essa busca, né? Porque, assim, tem o lado do reconhecimento, né? Quando a pessoa não o tem, ela apanha um pouquinho, né? Quando você diz assim, não, eu já matei leão e urso, tá, mas você não matou gigante ainda. Então, beleza, só depois de você matar o gigante que você vai conseguir um espaço para tocar pro rei. Enquanto isso não acontece, filhão, fica aí entregando queijo, tá tudo certo. Tem que aceitar muita coisa, né, pastor? Engolir as baleias. Pastor, as baleias aí. Sapo já foi, né? E vocês dois, como um casal, já foram juntos pra agenda? Inúmeras vezes. Que legal. Muito ao longo desses anos aí. Não tenho conta, não. É porque, assim, com os amigos acaba vindo o conforto, né? Vai ter um evento para a igreja no geral. Então, traz o casal. Então, é muito... Hoje a gente consegue dividir, assim, a tribuna, o evento, com muita naturalidade, sem nenhuma dificuldade. Que bênção. Muito, muito mesmo. Que bênção. E, bom... e aí, falando de ministério, o senhor hoje é pastor presidente da Gratidão Church. Quanto tempo tem essa igreja, pastor? Na Barra, fica na Barra, Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A propósito, você pode visitar, se você estiver no Rio de Janeiro, por favor, faça isso. Vai lá, visita a gente, conhece lá a Gratidão Church. Engraçado que eu tenho um senhor pastor que trabalha comigo, e ele já é um senhor, né? E eu acho, assim, de uma responsabilidade muito grande da minha parte, ter que pastoreá-lo, porque ele é muito experiente, e ele já e ele tem dificuldade de falar o church. E aí ele estava pregando esses dias lá, e ele se animou e disse, gratidão, Chuck! A igreja do futuro, eu disse, do futuro mesmo, que é do presente é church. Quando mudar o inglês, a gente muda aí também. Mas a Gratidão é uma igreja novinha, né, um bebê. Ela nasceu antes da pandemia na minha casa. Eu morava no Rio, no interior do estado. E aí eu me mudei para a capital, né, para a cidade do Rio. E 2019, no final de 2019, eu fui a um congresso no Japão, pregar na igreja do pastor Takayama, não é o Takayama Hidekazu, não, porque Takayama é como se fosse o Silva, o Souza, é um nome muito comum, todo mundo tem. Então eu fui pregar na igreja do pastor Takayama, e lá Deus usou a esposa dele, a pastora Cida, que é uma mulher usadíssima, dizendo que o tempo tinha mudado e que o tempo de pastorear chegou, enfim, aquela profecia que a gente recebe, guarda e vamos embora, né? Estou no Japão, imagina, estou pensando em fazer isso, não era uma parada aqui. Mas quando eu voltei, dezembro foi minhas férias, geralmente eu dou uma diminuída. Dezembro eu aproveito para resolver algumas coisas em casa. E eu, sentado com a minha esposa, eu me mudei para a cidade do Rio, falei, o que a gente vai fazer agora? Porque a gente mudou de cidade, estamos longe da nossa igreja. Ela falando, nós conversando, chegando à conclusão de abrir um culto. Vamos fazer um culto. Vamos fazer um culto aqui em casa. Então eu liguei para o meu pastor, falei, o senhor me autoriza a fazer um culto em casa? E aí começamos.
a fazer um culto em janeiro de 2020, fevereiro de 2020, em março de 2020 instalou-se a pandemia. E aí, assim, todas as programações que nós tínhamos, todo mundo passou por isso. Ela foi pra lona, né? Tipo, extinguiu-se, não se tinha mais previsão para os próximos 4, 5 meses. Né? Ficou muito incerta a vida. Mas eu já estava com um culto que eu fazia às terças-feiras na sala da minha casa. Aí instalou-se a pandemia, eu falei, quer saber, vamos puxar esse culto para o domingo. Já que não está tendo culto em canto nenhum, vamos fazer no domingo, fica mais confortável para a gente. E aí nós começamos um culto clandestino. Porque o nosso governador também proibiu os cultos. Então, se eu estou fazendo um culto, ele é clandestino. Aí começamos na clandestinidade. Na sala da minha casa, levou-se isso 4 a 5 meses. Com 5 meses eu tinha média de umas 40 pessoas em casa. Não cabia mais, não tinha mais como. O pessoal estava ficando na garagem da minha casa, no fundo da minha casa. E aí eu liguei para o pastor e falei, pastor, estou com um povo aqui, o que o senhor... Ele, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer o que o senhor falar. Ele disse, então começa uma igreja. E aí eu saí procurando o salão e me instalei ali na Barra da Tijuca, que por acaso é muito próximo de onde eu moro. E começamos em julho de 2020, dentro da pandemia, no coração da pandemia. Nós começamos a Gratidão Church. Então comecei na minha casa, mas oficialmente em templo e tudo mais, foi em julho. E aí agora vai fazer 2 anos, em julho desse ano, completa. Então tem 1 ano e meio que a gente está desenvolvendo um trabalho lá. Nesse 1 ano e meio batizamos algumas pessoas, recebemos outras e estamos lá servindo a Jesus. Um trabalho compacto, modesto, não é uma grande igreja, é uma pequena igreja. E eu acho que os pequenos começos precisam ser valorizados. Sim. Então nós estamos lá, semeando a palavra. Que legal. E o nome Gratidão? Gostei do nome. Veio como esse nome? Eu acho que... Isso tem a ver com algum valor da igreja? Tem a ver com os valores dos pastores dela. Claro que a gente, Sim. de forma aleatória, embute isso na mente das pessoas, no coração das pessoas, mas tantas controvérsias, tantas complexidades que a gente atravessou, só sobrou pra gente isso. Só agradecer. Ser grato. E aí a gente... Pô, mas esse nome todo mundo usa, esse nome é muito comum. Eu falei, Deus não está fora do comum. Podia ter um nome, sei lá, espetacular, mas eu achei que o comum basta. E eu acho que quem passou uma pandemia, sobra essa sensação. Meu Deus. Essa verdade. Pode ser que algumas pessoas ainda exerçam ingratidão, mas na maioria do coração das pessoas que passaram, que perderam pessoas, que viram amigos, e acho que atravessaram esse momento tão complexo do país, e não só do país, mas mundial, ele tem a sensação de ser grato. A gente está aqui, podíamos ter batido as botas no termo mais popular, né? Ido para o saco no termo mais chulo, mas a gente está aqui, cara. Então, daí, de todas essas complexidades, não só pandemia, mas no geral, no pacote, aí que sobrou pra gente é gratidão. Gratidão. E aí a gente instalou lá. Engraçado porque eu sou um pastor da convenção, né, da Assembleia de Deus. Sou nascido e criado lá. E para mim romper com isso, né? Porque quando eu chamei o pastor, ele disse, e o que é que você quer fazer? Eu disse, eu ainda estou orando. Aí ele, você quer pôr a placa aí? Eu disse, não sei. É muito difícil quando Deus coloca algo no seu coração, que você precisa romper com o velho. E que igreja o senhor era antes da Gratidão? Eu era da Assembleia de Deus, no Ministério de Itaboraí, no interior do Rio de Janeiro. Membro da SEADER, que é a Convenção Estadual do Rio. E por muitos anos eu fui pastor da convenção. Sou ainda, não fui desligado, não fui desmembrado. Sou pastor da convenção. Mas hoje, à frente. A vantagem do Rio é que o Rio... a convenção do Estado é uma convenção de ministros e não de igreja. Então eu posso continuar ministro e ter a minha igreja independente ou não. Se você está com eles ou não. Com a convenção ou não. Eu não preciso linkar a minha igreja, eu preciso só ser ministro lá. Então, mas assim, eu decidi, e para mim é muito difícil, porque quando aparece na rede social, quer queira, quer não, o meu métier, o meu
hall de relacionamento é assembleano, né? Os pastores que me convidam, que me ligam. E engraçado de falar disso é que eu não senti baixas. Eu acho que começar correto, independente da placa, faz com que as pessoas te respeitem. Então é possível começar sem rupturas, sem batalhas. Não preciso estar na igreja de alguém, levar um povo para lá, levar um povo para cá. Eu não preciso ser antiético para começar um trabalho. Só preciso ter a bênção de Deus e a bênção do meu pastor. A partir desse princípio, não tem por que ter rupturas com os meus amigos. Eu estou numa área que eu não moro. Outro detalhe que é interessante, eu tenho uma igreja numa área que eu não morava. Então eu não causo perigo às pessoas porque elas não me conhecem naquela região. Quando eu digo perigo, é no sentido de pensamento, né? Felizmente tem gente que pensa, vou perder fulano, perder esse cara. Ninguém é dono de ninguém. Por mais que queiram, ninguém é dono de ninguém, as pessoas são livres. Sim. Né? E assim, eu não senti um baque de programações, eu não senti, graças a Deus, tudo está funcionando. Rejeições dos pastores? Não, eu não tive essa luta, não. Tem gente que tem, mas eu não tive, não. Agora eu vejo, pode ser uma impressão errada minha, tá? Mas alguém que sai da Assembleia de Deus e aí funda o seu próprio ministério, e aí tem essa coisa do pastor, põe a placa ou não põe. Mas quando você cria o nome que eu acho que é perfeito para o momento. Uma igreja que nasceu na pandemia ter o nome de Gratidão, eu acho que mais do que justificado. Mas o Church sinaliza uma mudança. O Rogério Barreto tá diferente. Ele quer uma nova proposta. Ele tem uma nova proposta. E essa impressão minha é correta ou não? Não, ela é perfeita. Ela é perfeita. O Church é exatamente vendendo essa proposta, né? Na verdade, assim, não é que eu desconsidere qualquer coisa que eu tenha vivido. Muito pelo contrário. Acho que o que eu vivi me trouxe até onde estou. O que eu aprendi com os pastores, o respeito que eu tenho por eles, fez ser o cara que eu sou hoje. E eu mantenho isso, eu não tenho nenhuma... Mas a proposta do Church, ela entra numa ideia de... Convencional poderia ter colocado comunidade, não alteraria nada. Ou Assembleia de Deus, ou Assembleia gratidão. De Deus, gratidão. Ok, não altera. A proposta do Church para esse tempo, eu acho que ela é aceitável. Ela é aceitável. O bairro que eu estou trabalhando também é um bairro que coopera para isso. Então, eu preciso fazer essa leitura, né? É um bairro que ele é de classe média, média alta. Eles acabam, quer queira, quer não, fugindo de alguns dogmas. Eu sou contra colocar lá a Assembleia de Deus, o Ministério Gratidão, e não seguir isso é desrespeito. O cara prefere pôr a placa e não seguir o padrão. Você fere você fere o instituto toda uma história, da igreja, né? A história. Você tem que... Se você colocar a placa, eu tenho esse pensamento, eu coloquei a placa, eu preciso cantar os 3 hinos da harpa no começo do culto. Eu preciso ter o grupo de senhoras, o grupo de varões, o grupo de adolescentes. Eu não tenho. Então, assim, para mim seguir a proposta que o nome oferece, eu preciso entender que, ao aceitar o nome, eu tenho que aceitar a proposta. Então, caso contrário, eu estou cometendo um crime contra a instituição. Você precisa ser leal àquilo que você está colocando. Você precisa ser verdadeiro com aquilo. Então, por isso, como eu não tinha esse interesse, e não me refiro aos dogmas, até porque a teologia que eu prego, que eu ensino, é a mesma, é o que eu aprendi, eu não tenho como sair disso. Mas, como eu não queria proposta semelhante, no sentido de liturgia de culto, forma de obreiros, como eu tinha uma outra ideia, eu preferi, então, amputar esse braço da minha vida e seguir. Muito legal. Seguir. Então, é isso. Eu também considero que isso é muito importante, porque a gente vê tanto churches com costumes assembleanos como assembleias com costumes church. Okay. E aí a igreja fica sem uma identidade, né? Você já começa errado, você já começa... Não é errado, né? Mas você começa... Na verdade, é puxar o que não existe para uma realidade. Você quer agradar tudo, parece que quer abraçar tudo ali, né? Ou você renasceu ou você é assembleano. Você dividiu bem. Tem essa, ou A ou B. Então, se eu abrir
uma Assembleia de Deus, Ministério da Gratidão, Barra da Tijuca, eu preciso ser Assembleia de Deus. Pastor, agora uma pergunta. Essa sua escolha por church é só pela região ou por tudo? Não, acho que o Rogério sofreu essa revolução. O Rogério é um outro cara. E por ser um outro cara, eu preciso me adaptar a um novo tempo, ao tempo que eu estou. Acho que o church é uma consequência do que o Rogério é. E não o church ter influenciado o Rogério. Entendi. Entendeu? Não. A igreja que eu hoje pastorei é uma consequência do cara que eu me tornei. Devido a uma série de coisas, fatores de vida, enfim. O que eu vi, né? Imagina que eu conheci o mundo. Então eu conheci o Brasil inteiro. Eu conheci mais de 35 países. Imagina o tanto de coisa, de igreja que eu observei, o que é contemporâneo, o que não é, o que é habitual, o que não. Então, na verdade, é só uma questão de estratégia, né? E refletindo aquilo que eu sou. Aquilo te moldou de uma certa forma. Eu acho que todo mundo isso. que sai da caixa é moldado. É impossível. Até pelo fato de você conhecer novas culturas, novas formas de divulgar o evangelho, de cultuar a Deus, te muda, né? Você muda. Eu participei de cultos na África, na América, na França, no Japão. São assim, a despeito, quando você lida com brasileiros fora do Brasil, você vai encontrar a mesma igreja que você conhece aqui, por causa da cultura. Quando você lida com estrangeiros ou com nativos, o termo é esse, quando você lida com nativos, você descobre uma nova perspectiva sobre igreja, sobre cultura. Imagina, eu tenho no meu Instagram um culto que eu participei na África, 4h30 da manhã. Mas se você assistir aquele culto 4h30 da manhã, você não diz que é um culto matutino, que eles ainda vão ter 3 cultos depois daquele. É uma loucura, não tem nada a ver com o culto que eu conheço, a dança, a forma. Rapaz, se a gente dançar aqui, ventou. Dá ruim, tá doido, os irmãos dançaram ali fazendo um buraquinho, opa, ventou. Nem na church ainda não dá. É porque a church é uma proposta para quem cansou. Não sei se cansou é a palavra, mas de repente, tipo, ele não quer voltar a respirar um ar que de repente, um determinado tempo da vida dele acabou pesado, né? Ele quer respirar um ar que ele não conhece. Então é mais essa a proposta, né? Para um novo começo. Que legal. Um novo começo. Mas você absorve toda essa carga e você lança. Você lança naquilo que você está fazendo. Acho que isso te molda. É isso que aconteceu comigo. Não tem nada assim que me fira, no sentido de evangelho, de palavra, de Bíblia. Eu não tenho a pretensão de mudar os meus marcos, a minha proposta, não tenho a pretensão de subir o meu cargo. Quem quer, legal, bacana, show de bola. Eu pretendo ser esse cara que eu sou, pastor. Nasci, vivi e morri assim. Se alguém perguntar, o que colocaram lá na lápide? Pastor Rogério Barreto, tá beleza, show de bola. Legal pelos demais amigos que vão, e eu não sou contra que vão. Eu estou falando que é o pessoal, vou ficar aqui tranquilo no meu mundo, servindo a Deus. Amém. E é legal disso que você consegue hoje estar na sua igreja à vontade e feliz, mas você vai na Assembleia de Deus, porque isso acontece comigo também. Eu vou na Assembleia de Deus e me sinto também em casa, nada mudou. Eu acho, que a maturidade não te deixa pôr bloqueio, não. A maturidade não te deixa. Se você tem algum tipo de bloqueio, você tem algum tipo de problema. Igreja é igreja, ok? Acho que ser maduro é lidar com todo mundo. Por exemplo, fui pregar nos Estados Unidos no mês passado, novembro. Depois que voltou a pandemia, abriu a fronteira. A fronteira, eu fui pregar lá em novembro, num congresso. E eu aprendi uma coisa com a Bíblia, né? A Bíblia, se a gente lesse a Bíblia, a gente nunca estaria confuso. A Bíblia usa um termo que eu acho bem bacana. Se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma carne, né? Então, eu estou usando barba, mas eu fui lá e tirei a barba. Não me deixou menos crente, nem menos ungido, nem nada. Porque eu sei que o costume deles, e foi o meu por muito tempo, eu sei que o costume, eu não vou nem usar o costume dele, o costume é que não se use. Então, para que eu vou para lá com... Eu vou lá causar desconforto nos meus irmãos? Desnecessário.
para falar, não, agora eu sou um cara... Não, Tem que me aceitar. Se você lê a Bíblia, você não tem dificuldade de tirar a barba. Né? Bem como, se outros leem, não teria dificuldade de te aceitar com. Mas, se para ele é mais difícil do que para mim, eu tiro. Pronto, acabou, não tem nenhum problema. Cresce de novo. É verdade. Isso é um sinal de maturidade. Sim, a maturidade não te deixa desconfortável. São meus irmãos e não muda absolutamente nada no que eu sinto, no que eu... E outros sim, né? Eu tenho mais anos assembleando, ou infinitamente mais anos assembleando do que eu tinha aqui. Então, é mais fácil eu ser assembleando. Eu costumo dizer que, por exemplo, assim que quem nasce na Argentina pode vir morar no Brasil, mas nunca deixa de ser argentino, assembleiano ele pode ir para qualquer igreja, ele nunca ele deixa vai de sempre ser. ter a raiz dele ali, as ideias, vai defender a tese dele. Sim, sim. E não muda, não. E é maravilhoso isso. Pastor, e falar em mudanças... Você quer... Pode falar. Falar em mudanças, estou aqui com um caderno aqui. E por falar em mudanças, recentemente, não sei se tão recente assim, mas um pouco antes da pandemia, talvez, o senhor fez uma mudança bem radical que, assim, eu confesso que quando eu te vi, rapaz, pastor, Deu uma melhorada? deu uma melhorada no... Rapaz, sabe que... Se cuidando mais, e a gente tá vendo esse movimento hoje, né, dos pastores, porque... Antigamente, pastor bom é pastor cansado, pastor... Lascado. Cheio de doença. Isso. Cheio de dores. Abatido, mas hoje a gente... Até uma rapaziada diferente. Entra no campo do diferente, né? Assim, eu acho que a gente, em outro tempo, deu muita ousadia às pessoas para definir como a gente devia viver. Né? Então, por um tempo, um pastor ir na academia era... coisa do diabo, tá doido? Era pastor disciplina. Sarado, é doido, é 6 meses no mínimo. Então, assim, isso foi um dogma, né? Eu tenho uma cabeça sobre isso, né? Às vezes, um dia eu me lembro que eu estava no trabalho e eu fiz alguma coisa, ainda trabalhando, era jovem, eu estava fazendo alguma coisa, e alguém disse, mas você não é crente? A voz. Aí eu olhei assim para ele e disse, sou crente. E por que você está fazendo isso? Alguma coisa que eu não me recordo. Aí eu olhei para ele e disse, você já leu a Bíblia? Ele disse, não. Eu falei, então como é que você quer decidir como eu devo viver? Porque você não tem perícia nenhuma sobre o assunto de ser ou não ser crente. Por que você está determinando se isso é bom para mim ou não? Se eu posso ou não posso? Ele disse, não, mas meu avô não fazia. Eu falei, mas eu não sou seu avô. Então, assim, por muito tempo a gente deu legalidade às pessoas para decidir o que o crente pode ou não pode fazer. Né? E para alguém chegar em mim e me cobrar, ele tem que ser, no mínimo, leitor da Bíblia. Você lê a Bíblia? Você sabe se a Bíblia proíbe isso? Você sabe se a Bíblia deixa isso? Você sabe se a Bíblia apoia isso? Não sabe nada da Bíblia e quer determinar como eu devo viver. Né? Então, os pastores, por muito tempo, deu essa legalidade. Né? O crente não jogava bola. Não podia ir na praia. Não podia ir na praia. Esses dias eu tinha uma experiência horrível. Eu moro numa cidade de praia. E alguns amigos me convidou, pô, bora na praia, bora na praia. Cara, praia é praia. Eu peguei a minha bermuda, coloquei minha camiseta, regata e fui para a praia, o ambiente de praia. Né? Não era uma bermuda escandalosa, era bermudão, até joelho. E não julgando eles nem nada, mas daqui a pouco nós estávamos na água e eu olhei eles. Eu não tinha me dado conta, porque eu estava muito à vontade. É praia, tirei a camiseta, estava de bermuda, entrei na água. E daqui a pouco eu percebi que eles estavam de calça e camisa social na água. Nossa. Aí eu fiquei sem graça, porque eu não tinha me atentado a como eles pensavam sobre isso. Eu não tinha parado para olhar. Eu falei, caraca, velho. E agora? E como que eu conserto isso? Mas eu sou muito descontraído. Eu dificilmente teria um tabu, um problema sobre qualquer questão. Dificilmente, sobre qualquer uma delas. Então cara, só eu que tô ímpio aqui e tal, e brinquei com eles ali, são meus amigos, são maravilhosos, mas assim, eu acho que causa mais escândalo eles de camisa e calça na praia do que eu de bermuda. Porque o ambiente, propriamente, é para isso, né? Exatamente. É para isso, acho que escandalizar acaba causando nas pessoas, ainda mais nessa nova geração cheia de informação, um repúdio sobre aquilo, né? Sobre ser evangélico. Pô, vou ser evangélico para não ir na praia.
né? Vou ser evangélico para não ir, sei lá, na piscina, jogar bola. Não estou nem apoiando, nem criticando, é só um ponto, né? Um ponto de vista. E aí a gente, de um tempo para cá, decidimos cuidar um pouco da saúde. Estava sofrendo muito com pressão alta, estava muito acima do peso. E aí decidi treinar, decidi lutar. Hoje eu luto, hoje eu treino, eu puxo ferro, eu só não tomo droga. Não toma bomba. O resto eu faço tudo. Em 2018 eu fiz uma cirurgia, né, de redução, estava muito gordo. E eu fiz, decidi fazer. Já estava sofrendo, né, com dor. Imagine pegar um avião para o Japão de 30 horas. Meu Deus. Era muito desconfortável. Então, eu fiz essa chave, mas eu mudei de forma assim, muito radical em tudo que eu era pro cara que eu sou hoje, né? Minha dieta, a forma que eu como, as coisas que eu como, eu peso o que eu como, eu meço o que eu como, eu treino em cima daquilo que eu estou comendo, pro resultado que eu estou buscando, se eu quero crescer, se eu quero diminuir. Então, é uma mudança de vida que se acaba sendo muito válida. Eu não tomo remédio para pressão, eu não sinto dor nas costas, eu cheguei a ficar... Você deixou de fazer tudo isso, sentir dor nas costas? Tudo esses demônios deixam de me acompanhar. Desculpa. Mas é muito ruim, é uma qualidade de vida muito ruim. Aliás, não tem qualidade nessa vida, né? Imagine que eu deixei congressos para trás porque fiquei travado na cama com a coluna emperrada, era muito excesso de peso. Então agora a gente deu uma reduzidinha. Acho que o Church cooperou para aí, tô brincando. e a gente tem cuidado da saúde, procurado médico. Ainda não chegamos, mas estamos nesse foco de atingir um objetivo. Treinando, ralando, buscando melhor. O senhor não chegou ainda no seu peso ideal? Ainda, assim, no peso na balança, sim. Mas você quer mais? Eu quero dar uma mudada ainda maior. Que legal. Ficar assim, tipo, sinistrão mesmo. Bom, tô no caminho. Tá certo. Não, mas isso é inspirador, né? A gente vê hoje muitos homens deixando... A gente viu a pandemia, assim, a gente via que pessoas acima do peso eram um alvo muito fácil. Né? As pessoas não tinham uma saúde, não tinham uma alimentação adequada, não tinham uma saúde. Então, hoje, eu acho que o senhor inspira, assim, muito a se cuidarem, olhar para dentro de si. Eu acho que tem muitos pastores que passam muito tempo cuidando da igreja, muito tempo cuidando das outras pessoas e esquecem de olhar para si. Né? Acabam morrendo por uma igreja que o Cristo do Calvário já morreu. Já morreu, exato. E essa sua mudança visual, porque, né? É nítido, né? Esse seu cuidado agora com o corpo, com a aparência, que é importante, é indispensável. Isso te trouxe eu sei que benefícios muitos, saúde, mas alguém chegou agora ele tá diferente, agora ele... É aquele ditado, né? Tipo, se sou feio, pô, esse cara é feio. Se sou bonito, pô, é bonito. Se sou rico, se é pobre. Se sou rico, sou vagabundo, tô passando alguém para trás. Se sou pobre, porque eu não trabalho. Eu acho que as pessoas sempre terão uma opinião formada sobre tudo. Eu acho que ser refém da opinião dos outros é a maior cilada da vida de alguém. Eu acho que a gente precisa estar liberto. Eu até tenho uma postagem no meu Instagram que eu digo assim: liberte-se da opinião dos outros, né? Porque se você for refém de elogios ou de críticas, eu dependo do elogio, beleza e tal. Receber elogio é maravilhoso. É ótimo receber. Eu gosto de receber, eu faço elogios, não há nenhum problema nisso. Eu acho que a gente devia mesmo fazer. Mas se você se torna refém disso, no dia que esse sino não toca, seu dia não é dia. Você não volta para casa bem. Não, acabou. Então eu acho que a gente não pode ser refém dessa proposta. Eu acho que alguém sempre vai dizer que, pô, agora é exagero. Sempre vai encontrar. Sempre vai encontrar alguém, ou por inveja, ou por... Rapaz. Brincadeira, falei isso não, vigia. Você vigia, eu falei isso não. Mas sempre a gente vai ter, tipo, uma crítica. Não vai dar para agradar todo mundo, né? Acho que eu não conheço o segredo do sucesso, não.
Mas o segredo do fracasso é tentar agradar geral. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai. Não dá para agradar gregos e troianos. É, isso aí. Bom, mas a gente precisa estar bem com a gente mesmo, né? A gente precisa estar bem com a família, enfim. Pastor, agora a gente já está caminhando para o final. Que legal. Mas eu preciso fazer uma última pergunta. Não, mas não é que eu queria ir embora, não. Que legal é que funcionou tudo certo. E eu tenho uma pergunta para fazer pro senhor, que é uma pergunta que eu conversei com um pregador aqui, eu tô ali, quando eu falo, o Barreto um dia vai lá no Sem Salvo, um dia, sempre na fé, crendo que um dia isso ia acontecer, graças a Deus aconteceu, e alguém sempre falava assim, rapaz, o Barreto, tô dizendo que é okay, normal, né? natural. Normal. O Barreto é o único, aí falava assim, é o único pregador que prega no Japão. Qual é o segredo, pastor? Quando foi que começou essa história do Japão, essas agendas? É engraçado, né? Eu sempre orei para ir em lugares inusitados. Tipo, é legal ir na Europa. Pô, a Europa foi, obrigado. Foi um tempo muito bom na minha vida. Acho que foi o divisor de águas para minha vida em um determinado tempo foi a Europa. Porque eu vou lá desde 2007 e assim, era um tempo que ninguém ia, né? Hoje muita gente vai, mas era um tempo que muito poucas pessoas tinham esses acessos, né? Foi quando começou a se instalar a internet. Imagina que o meu Orkut foi feito lá na Inglaterra, porque eu não conhecia Orkut aqui. Quando eu cheguei lá, você tem Orkut? Eu falei, o que é Orkut? Que isso? Meu Orkut ainda é ro.live.co.k. Então, assim, da Inglaterra. Foi feito na Inglaterra. Então, a gente não tinha esse acesso, esse vínculo, né? Hoje, assim, o contato é mais fácil, mas era muito difícil. E aí, assim, eu sempre orei no sentido de querer ir para lugares mais difíceis, tipo, que ninguém foi, como Hong Kong, China, Istambul, Japão, sei lá. Eu sempre tive esse negócio de ir para lugares... Por exemplo, se eu vou na América do Sul, eu gosto de ir nos lugares que ninguém vai, tipo Guiana Inglesa, Guiana Francesa, Suriname. São lugares assim incríveis de ir. É Brasil, você se sente no Brasil, mas são incríveis. Tá longe do eixo, pelo menos turístico, já tá longe. Não tem, então assim, para ir na França, para ir na Itália. A Itália foi o primeiro país que eu fui na vida. Então é muito simples, não simples, mas é possível. Né? É acessível. Não é tão complicado, até porque a gente é brazuca. Ou seja, a gente vê de lá, sempre tem alguém, conhece alguém. Mas aí no Japão eu recebi um convite, eu vou no Japão desde 2015. Foi a primeira vez que eu fui pregar num congresso em Nagoya. Seria, se fosse aqui no Brasil, seria mais ou menos a região centro-oeste, Brasília, Goiânia e tal. Foi a primeira vez que eu fui. E eu estabeleci uma via. Eu conheci o Japão por meio de Portugal. Eu tenho um amigo em Portugal chamado Bispo Rocha. Quando você estiver aí no seu Instagram, busca ele lá. Bispo Rocha é um cara incrível. E ele ia para o Japão, lá de Portugal. E ele disse, pô, por que você não vai no Japão? Eu falei, porque eu não conheço ninguém. Depois eu vou te apresentar o Japão. Né? Então, assim, minha proposta de Japão não saiu daqui, do meu vínculo, né? Veio de um vínculo totalmente externo. E assim, eu acredito que hoje não mais, mas a minha força maior hoje é internacional. É mais fora do que propriamente dentro da nação. Eu tenho mais impacto, mais visibilidade, mais eventos frequentados fora do que propriamente dentro, né? Então já tive oportunidades incríveis de ir a países como Canadá, Estados Unidos. Estados Unidos eu já devo ter ido umas 20 e poucas vezes. Fui muitas vezes, né? Teve um ano que eu cheguei aí 6 vezes. Um mês sim, um mês não. Já fui muitas vezes. E dentro dos Estados Unidos, em vários estados? Vários estados. Eu conheci 14 estados. Claro que são enormes, são 53 estados que a América tem. Mas eu fui em pelo menos 14, 15 deles. Quase um terço. Já fui um terço quase do estado do país, né? Muito. Sim. É muito, né? Para ir, pisar. Bastante. E aí o Japão, meu caso com o Japão é de amor. Tem um projeto no Japão chamado Eu Amo o Japão, Eu Amo o Japonês. Esse projeto é do pastor Gilson Almeida e do pastor Jacó.
Cara, eles fazem um trabalho social no Japão incrível. Parece que não, mas existem igrejas enormes no Japão, como a do Pastor Cid. O último congresso que eu preguei foi dele. Ele reúne 1.000 pessoas. É muita gente. Nativos e... Entre nativos, brasileiros, Meu Deus. hispanos. Pra você ter uma ideia, nessa igreja eu prego simultaneamente para 3 idiomas. Meu Deus. Eu prego para brasileiros, Nossa. eu prego para japoneses e eu prego para 4 idiomas, isso mesmo. Brasileiros, japoneses, americanos e hispanos. Então, assim, nas cabines de tradução, cada um tem o seu idioma. Que Aí, legal. por ponto, cada um ouve o seu ponto. Eu estou pregando aqui, cada intérprete traduz. Mas legal. hoje ficou melhor pelo caso dos pontos. Mas eu já sofri do seguinte: pregar em português, para o pastor traduzir para o inglês, para do inglês conseguir jogar para o japonês. Nossa. Meu Deus. Então eu falava, Deus tem uma bênção para você. Aí o cara, God bless you, passava. Aí o outro em japonês. Meu Deus, que E incrível. tinha que esperar ali, né? E Aquela como que- pausa, né? Todas. Ô pastor, e como que é a igreja japonesa? É pentecostal? Como? Com a mistura. Porque a gente não tem muita informação aqui, Japão, né? Do né? Japão, não. Eu ouvi uma fala esses dias, até no Japão, esses dias já tem um tempo, no Japão, que era da seguinte: na guerra em 1970, os japoneses migraram para outros países. O Japão é um país único em tratamento. Eu desconheço um povo tão mais receptivo do que o japonês. Alguém diz, o brasileiro é receptivo. Não, o brasileiro é alegre. Não que ele seja receptivo. Receptivo é o japonês. Ele Cordial. ele não precisa sorrir para te receber mesmo. O brasileiro é pá, tal, é nóis, mano, e tal. O japonês não vai fazer algo desse tipo, mas ele vai te receber de uma maneira sempre superior a eles. Isso é incrível. E aí o que acontece? Quando terminou-se a guerra e tal, eles migraram para outros países, inclusive São Paulo tem uma das grandes colônias japonesas. Sim. Eles voltaram pós-guerra. Voltaram os netos, os filhos, os Já voltou bisnetos. a família. Só que aqui, nesses países, eles receberam o evangelho. Aí eles E voltaram eles com levaram isso o na evangelho bagagem. que eles receberam aqui. Na bagagem, olha isso. Então, assim, eles são avivados. Claro que o japonês, é muito difícil ganhar um japonês. Por que é difícil? Porque o japonês não tem problema em receber Jesus. Você vai chegar e dizer, Jesus me salvou, minha vida mudou, eu era assim, sou assado, ele pode fazer isso na sua vida. Ele vai olhar e dizer, gostei, quero. Quer Jesus? Quer. Aí ele vai pegar o seu Jesus e ele vai colocar numa prateleira junto com mais 1000 deuses. Ele não tem problema de receber Deus. Se é bom para ele, ele recebe. Convencer eles que esse é o único é que são elas. Então, assim, a dificuldade de lidar com o japonês é isso. Ele não tem problema de te ouvir. O problema é fazê-lo entender que o que você está oferecendo para ele, Porque ele tem que nenhum tocar outro todos dos por um. 1000 serve. Eu fiz um vídeo, acho que em 2016, eu fui em um templo japonês, não sei se é budista, não sei com precisão essa informação. O budismo predomina. É o ponto alto. Tá. Mas eu fui num templo e achei engraçado, porque ao chegar no templo eu não podia entrar no templo. Na porta do templo, uma corda, na ponta da corda, um sino. Então, o que se é feito lá? Você precisa ir, você adora uma entidade, um Deus, sei lá, Buda, então você vai lá, pega a corda e toca para Buda. Para que Buda venha te receber, para que você possa entrar. Porque eles dormem enquanto não tem ninguém chamando. Aí eu falei, caramba, preciso fazer uma palavra sobre isso. Que o nosso não dorme, né? Não Diz o dorme. Salmo 127. Então, assim, mas é um país muito curioso, as comidas são muito curiosas, a religião é muito complexa, alguns não creem em nada, por isso é um dos índices de suicídio maior do mundo. É muito grande o ateísmo lá? É muito grande. O suicídio é muito grande lá. Existem lugares que o governo predeterminou, porque como o índice de suicídio era muito grande, o governo precisava dar um jeito, porque sempre era um transtorno, tira corpo, leva corpo, tira... Então o governo estabeleceu lugares precisos, eles mesmos criaram lugares precisos Pra se... para se matarem.
Tem um lugar pra suicídio? É. Meu Deus. Tem uma floresta, chama-se... Quando você tiver a oportunidade, não vou Tá, lembrar eu o nome. vou pesquisar. Coloque no Google Floresta do Suicídio no Japão. Você vai encontrar a Kakamigahara, alguma coisa assim. E essa floresta, as pessoas vão, elas param seu carro. Se você quiser um carro novo, tem lá. Com a chave no contato, elas descem e entram na floresta. Para se perder, para morrer de fome ou se enforcar. Meu Deus. Assim, tem até eu nunca fui, Uhum. mas há uma história, não sei se é lenda, se é fato, que as pessoas, elas mesmo se perdem. O que eles chegam a dizer lá é que a floresta muda. Até me arrepio de lembrar, porque eles acreditam muito nisso. Uhum. Que você entra e quando você olha para trás, não é mais a mesma saída, não é mais o mesmo lugar. Até porque o diabo trabalha muito místico nessa o área. negócio, Né? E aí o que faz? Quando vão tentar achar alguém, eles amarram uma corda e eles entram amarrados para poder achar o caminho de volta. Porque senão não volta. consegue E voltar. morre de fome, morre de sede, é atacado por algum bicho, ou vai mesmo tentar o suicídio, pular no precipício, ou se enforcar, coisas do tipo. Meu Deus. Muito curioso. Vocês precisam conhecer, em nome de Jesus vai ter essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, Japão é um país sim avivado, é um país sim de muito fogo. De fogo, de poder, de reteté. Por isso que o pastor Rogério Barreto tá lá. E é muito bom, é muito gostoso. Os cultos são incríveis. Que bênção. Precisam conhecer a Missão Apoio no Japão, do pastor Cid. É ímpar. É isso aí. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Sem Sal Podcast. Pastor, eu quero te agradecer de coração. Que prazer. Muito obrigado de ter compartilhado um pouco da sua experiência de vida, um pouco dos seus desafios. Amém. Obrigado de coração. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi ótimo para mim. Para mim foi um prazer recebê-lo. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa. Amém. E esperamos você outras vezes aqui, se Deus Em quiser. nome de Jesus, vamos ter muitas chances ainda. Amém. É isso aí, Sem Salvo Podcast. Inscreva-se no canal, você que viu o nosso vídeo aí no YouTube, mas ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Vai lá no Instagram também, segue o @Sem Salvo Podcast, ajude, porque nós estamos aqui toda semana trazendo para você um conteúdo abençoado. Deus abençoe, Amém. valeu e até o próximo episódio. Deus